Atualização: 8 de maio de 2010. Em 17 de abril, eu finalmente consegui minha licença G2. Em Ontário, Canadá, me permite conduzir um carro por si mesmo, bem como alguns passageiros após esses meses. Eu, claro, tirei vantagem disso e dirigi para Canadá para um pequeno passeio de domingo. Não tenho atualizado esse blog há algum tempo, e percebi que poderia muito bem visitar a casa onde o canal infame da minha infância foi localizado. A casa parecia diferente do que eu vi pela primeira vez. O lugar não era mais usado como uma creche e ficou lá abandonado. No entanto, tinha uma pequena placa de vende-se, mostrando que alguém ainda a possuía, querendo se livrar da casa. A casa abandonada trouxe memórias nebulosas à minha mente, principalmente daquele dia que meu pai me levou para visitar o Sr. Urso. Um sentimento de temor veio sobre mim. O que aconteceu com as crianças enquanto elas estavam vivendo naquela casa? Eu caminhei até as escadas da porta da frente e olhei pela janela. Dentro da casa, podia ver um corredor quase vazio com algumas caixas no fundo. No final do corredor à direita, havia uma porta aberta, presumivelmente que dava para a cozinha. À esquerda, haviam duas portas, umas aparentemente levavam até os quartos visíveis através das janelas de fora. Eu me perguntava onde era a entrada do porão que foi localizado e tinha sido selado. Eu andava ao redor da casa e acabei encontrando minha resposta. Duas portas de madeira que se encontravam em um ângulo quase plano foram fechadas com cadeado, e com certeza elas levavam ao porão. Não querendo ficar ali, você não pode imaginar o que estava acontecendo na minha mente naquele momento. Eu parti. Atrás da casa, o campo vazio continuava até chegar a uma densa floresta que se alinhava ao horizonte. Eu me perguntei se aquela era a floresta onde os corpos das crianças foram encontrados. Eu pensei comigo mesmo. Foda-se! E comecei a andar pelo campo atrás da casa para a floresta. A floresta era estranhamente calma. Dava para ouvir os poucos sons periódicos de um pica-pau perfurando uma árvore distante. Eu, cautelosamente, fiz meu caminho mais a fundo no bosque, sem me preocupar com o fato de que eu não tinha ideia de onde eu estava indo. Eu não sei como explicar isso, mas parecia que algo que eu tinha que encontrar. Eu vim para uma parte mais fina da floresta e havia algumas pequenas casas ao longe. A casa de Paulo passou pela minha cabeça e eu me perguntei se uma daquelas casas havia pertencido a ele. Me aproximei de uma pequena clareira, no qual eu poderia ver 3 troncos de árvore adequadamente reunidos em uma espécie de semicírculo e uma área carbonizada, mostrando que uma pequena fogueira tinha sido acesa lá recentemente. Ei! Cai fora das nossas terras! Essas palavras quase me causaram um ataque cardíaco. Virei-me para a minha esquerda e vi 2 pessoas vestidas com roupas escuras correndo em direção a mim. Meu pensamento inicial foi de correr. No entanto, como eles chegaram mais perto, vi que eram apenas crianças no início da adolescência, possivelmente 13 ou 14 ou talvez até 12 anos. À medida que se aproximaram de mim, eles perceberam o meu tamanho. Bem, eu tenho cerca de 1,86, enquanto eles não passavam de 1,75. Nós dissemos, cai fora, disse o garoto maior que vestiu uma camisa do Slipknot, obviamente intimidado. Eu mantive minha posição e dei de ombros. O garoto menor, que usava uma camisa do Metallica, tirou um canivete e o apontou em minha direção. Não, você não quer fazer isso, eu disse em um tom profundo e sério, tentando parecer tão durão quanto possível. Peguei meu celular. As 2 crianças se reteram, ficaram com aquela camisa, guardando a faca. Olha, cara, nós não gostamos de pessoas em nossas terras. Você pode simplesmente ir embora? Disse aquele que estava com a camisa do Slipknot, obviamente intimidado. Eu não tinha nada para fazer na floresta de qualquer maneira, então eu soltei um tudo bem. Simplesmente me virei para ir embora, mas percebi que tinha uma grande oportunidade em mãos. Ei, algum de vocês já ouviu falar de um cara que matou um monte de crianças nessa floresta, tipo, há uns 13 anos atrás? Eu perguntei às crianças. Os 2 se entreolharam em confusão, mas o da camisa do Metallica respondeu: Sim, todo mundo sabe sobre esse cara. Ele disse para mim como se eu fosse algum tipo de burro. O garoto da camisa do Slipknot continuou: Ele ainda vive por aqui, nos esgotos. O amigo do meu irmão mais velho disse que ouviu uma fantasia de urso uma vez, enquanto passeava pela floresta durante a noite. Meus instintos me disseram que era provavelmente uma mentira, e o proprietário de Canadá Ventil estava provavelmente muito longe, existindo apenas como um folclore nessa pequena comunidade isolada. No entanto, como um ser humano, o pensamento do misterioso desconhecido desperta interesse. E onde fica esse esgoto que ele vive? Eu perguntei. Só por curiosidade, eu não acredito realmente na história do garoto.
O garoto da camisa do metálico olhou para mim por alguns instantes, os olhos aparentemente cheios de aborrecimento, mas curiosos em mim. Você não é daqui, é? Por que você veio até aqui? Agora eu admito que estava um pouco assustado com a natureza da pergunta. No entanto, eu percebi que eu poderia muito bem explicar por que eu estava lá, apenas o caso de pessoas me confundirem com as minhas intenções. Eu disse aos dois garotos sobre a minha experiência com o homem de Caledon 21 e que eu tinha que vir para talvez procurar algum tipo de encerramento do caso, embora eu mesmo não tivesse certeza do que estava fazendo lá. As crianças pareciam familiarizadas com o canal, pois elas sorriram e olharam um para o outro quando eu mencionei isso. Eles também se tornaram mais compreensivos e me deram uma descrição detalhada sobre como chegar ao bueiro que levava aos esgotos. Pouco depois, eu decidi apenas dar meia volta e retornar para casa, deixando as crianças em suas terras. Mas agora provavelmente você já deve estar se perguntando por que eu deixei de ir, já que as crianças me deram detalhes importantes. Bom, é porque eu decidi concluir com o que eu tinha recolhido até agora. Aqui está o que as crianças me contaram com detalhes. O bueiro está à frente das terras das crianças, na mesma direção que eu estava indo. A fuga termina em um pequeno rio, onde a água é drenada. Perto dali, há um pequeno parque infantil. E as crianças me disseram que as pessoas raramente usam-no. O homem supostamente vive no grande tubo que drena a água da chuva. As pessoas têm-o visto, embora sempre usando uma máscara de urso ou traje completo. Nota: eu não acredito que seja verdade, e penso que seja um mito criado pelos moradores de Caledon. A história não parece plausível. Por que ninguém chama a polícia? Esse cara não parece um pouco suspeito? Essa e outras questões tornarão a história inválida. Eu visitarei o bueiro, não porque eu acredito na história, mas porque eu quero uma desculpa para visitar Caledon de novo. Então talvez esse blog não morra. Sem mais fitas para assistir, eu não sei mais o que falar. Obrigado por continuar apoiando a mim e ao meu blog. Eu sei que muitos estão ansiosos para obter mais informações sobre o que aconteceu em Caledon do ano de 99, e eu farei o meu melhor para continuar minha pesquisa sobre o tema. Atualização: 7 de outubro de 2010. Uou, quase 5 meses desde que eu fiz minha última atualização. Eu suponho que todos praticamente acharam que eu estava morto, certo? Bom, felizmente eu não estou. Mas sério, realmente tenho estado muito ocupado nos últimos meses, e um blog sobre algo que poderia ter me matado quando criança está um pouco abaixo da minha lista de prioridades atual. Agora estou morando em Waterloo, Ontário, frequentando a Universidade de Waterloo de Engenharia da Computação. Como você pode imaginar, engenharia não é nenhum passeio no parque, então, obviamente, eu quase esqueci desse blog. Mas agora estou de volta. Lembrei-me de visitar o bueiro de drenagem de tempestades que as crianças da floresta de Caledon me falaram. Ela estava fora de uma clareira, entre as árvores arborizadas, perto de um pântano. Infelizmente, eu não encontrei absolutamente nada, exceto por uma tartaruga que se retirou para sua casa quando me viu. Eu tirei algumas fotos da tubulação. Além disso, deixe-me dizer que não era um bueiro como eles disseram que era. O que eu vi foi um tubo simples, possivelmente para canalizar água em excesso a partir do pântano. Quando voltei de Caledon, no entanto, eu simplesmente adiei a atualização de tudo até que acabei me esquecendo do blog. Ele simplesmente não me parece mais tão importante. Por favor, me perdoe. Não era até recentemente, pois agora estou interessado no caso novamente. Isso porque, em 10 de setembro, recebi um e-mail deste endereço, returndb@hotmail.com, que dizia: Caro Elliot, meu caro menino, querido menino, tenho muitas saudades de você, sempre. Oh, como você cresceu! Seus olhos cintilantes continuam os mesmos, aqueles olhos à procura de aventura. Oh, como imaginá-los traz calor para o meu coração de velho urso. Naquele dia que você veio me visitar, eu senti tão feliz que eu queria sair para colher morangos. Ele me disse que você me procuraria. Ah, sim, ele me disse que procuraria. Agora vai ser em breve. Você não vai ser tão solitário assim. Eu sinto muito por não poder ter dito um olá quando você veio me visitar. Não uma vez, 2 vezes. Não há perigo. Em breve você finalmente vai poder brincar com as outras crianças. Vou tentar fazer o meu porão ainda mais aconchegante que antes. Sem abraços felpudos, Sr. Urso. Obviamente esse e-mail é falso, mas ainda assim eu gostaria de agradecer a quem o enviou. Esse e-mail me assustou, mas por causa disso agora estou cheio de interesses em continuar com o blog. Eu acho que isso é engraçado, tentar perseguir os mistérios, eu sempre sou questionado. Agora meu companheiro de quarto sabe sobre tudo isso. Ele pensou que a carta era real, ele realmente parecia assustado. Mais do que eu. Mas eu encolhi os ombros.
Então ele também o fez. Quer dizer, quais são as chances disso ser real? Como o Sr. Urso saberia que eu fui para Caledon nessas ocasiões? Mais ainda, como ele saberia o meu e-mail e que estou interessado em seu porão? Enviei uma resposta ao Return to B. Uou, apenas olhando para o endereço de e-mail você pode ser alguém querendo me assustar. Bom, não deu muito certo. Porém, a quem quer que seja, muito obrigado por acender meu interesse de volta para a matéria completa. Talvez eu possa descobrir mais sobre o que aconteceu com o Sr. Urso, esperançosamente, porque embora eu não acredite nesse e-mail, uma parte sobre mim ainda se sente ansioso. Obrigado a todos aqueles que ainda estão me seguindo e tornaram-se ávidos fãs. Você também é por isso que estou tentando continuar. Obrigado, rapazes. Atualização, 7 de novembro de 2010. Nossa, eu não posso acreditar que esse blog ainda não foi eliminado. Eu não tenho postado há quase um ano. Eu tenho minhas razões e eu prefiro não discuti-las. Tem sido um ano um pouco traumático para mim. Alguns de vocês estavam certos. Eu não deveria ter voltado a reviver os mistérios de minha infância. Mas eu não pude resistir. Desde meu último post, muita coisa aconteceu. Vamos recapitular onde estou agora em relação a todo o incidente do Sr. Urso. returntob@hotmail.com não está mais em uso. Eu tentei responder ao e-mail, mas não obtive resposta. Tentei de novo em março, ainda sem resposta. Eu me mudei para Ottawa por causa da universidade, então não tenho ido para Caledon ou para a casa da região de Pearl por um tempo. Eu tinha minhas razões para me mudar, como você poderia imaginar o porquê. Eu tive que fazer uma nova conta de e-mail, pois as pessoas continuaram me enviando brincadeiras fingindo ser o Sr. Urso. Muito obrigado, pessoal. Por que eu me arrisquei a voltar para esse blog? Mitchell Wilson, lembram do amigo ex-policial? Ele me telefonou em 23 de outubro para falar sobre uma fita que foi encontrada em uma sucursal da Biblioteca Pública de Brampton. Brampton é minha cidade natal, no caso de você ainda não ter entendido. Ele disse que não é permitido discutir o conteúdo da fita comigo, pois ainda está em evidência, mas ele me pediu para vir dar uma olhada quando eu voltar para casa. A fita deve ter o mesmo conteúdo da outra, porque todos nós sabemos qual foi a última fita que eu vi, e eu só posso imaginar que pode ser sobre ele, sobre Caledon 21. Acho que eu só queria dizer que estava continuando com esse blog e obrigado a todos que ainda seguem. Eu não sei quando a minha próxima atualização será, mas quando vir o que está na fita, vou escrever o que eu acho. Eu não sei o que esperar, mas a ideia de ver em outra fita tem me interessado em todo esse mistério mais uma vez. Atualização, 21 de janeiro de 2011. Tem sido um longo ano para mim. A universidade tem me presenteado com muitas noites sem dormir, especialmente depois que eu me transferi para Ottawa, que é o lugar certo para se divertir. Mas agora estou de volta em casa com meu pai em Brampton, a cidade onde cresci. Eu cheguei na casa no dia 18 de dezembro e fui visitar alguns amigos e familiares. Ou pelo menos é o que eu preferia ter feito, já que o feriado festivo que eu geralmente tenho nesse mês está ausente. Para entender as centenas de e-mails e comentários que eu recebi, sim, eu vi as fitas que o amigo do meu pai prometeu me mostrar. Essas fitas, no entanto, agiram como uma maldição. Eu quero saber mais, mas eu também quero esquecer tudo. Só que eu precisava ver essas fitas, não só para mim, mas para todos vocês que estão intrigados quanto eu pelo homem sinistro vestido de urso do meu passado. No entanto, depois de ver essas fitas eu sinto aquele poço de medo dentro de mim mais uma vez. Esse sentimento de saber que todas aquelas crianças naqueles vídeos estão mortas, que eu poderia ter sido uma daquelas crianças e que a humanidade é um escuro lugar. Se você ainda não pulou esse parágrafo para os mais suculentos, detalhes abaixo. Obrigado por ouvir minha divagação. Na quarta-feira, 1 de janeiro, liguei para Mitchell Wilson e perguntei se teria um tempo para que eu passasse por lá para ver as fitas. As coisas já estavam bastante lentas na estação por causa de uma tempestade de neve, mas ele disse que eu poderia ir para lá a qualquer momento no dia. As fitas estavam em um lugar não muito longe de mim, então eu enfrentei as estradas lamacentas e os terríveis motoristas de Brampton e fiz meu caminho para a delegacia regional de Pearl, localizada no centro da cidade de Bramley. Encontrei Wilson em frente da escrivaninha onde, então, levou-me ao segundo andar a um pequeno escritório. Ele me instruiu-me a sentar em um banco e esperar enquanto ele corria a pegar as fitas. Antes de deixar o escritório, ele se virou para mim e disse: "Olha, eu sei que você está curioso, mas você tem certeza que quer fazer isso?" "Claro que sim." Ou pelo menos pensava que sim. Além disso, o amigo de Wilson tinha mexido em um monte de pauzinhos para me fazer chegar até lá, e eu não queria perder a oportunidade.
Essa estação em particular teve 2 fitas na mão. Eu só tinha permissão para assistir a uma delas, no entanto, pois a segunda fita aparentemente estava muito danificada para ser girada em um videocassete. O Porão do Sr. Urso, episódio 30. O Sr. Urso nunca deixa de me perturbar, especialmente depois do que aconteceu quando eu era mais jovem. Esse episódio ocorreu fora de uma floresta no crepúsculo, tornando um pouco difícil de ver, especialmente considerando a qualidade do filme. O episódio começou com a câmera focada nas patas do Sr. Urso, apontado a si mesmo. Aquela máscara de urso parecia ainda mais sinistra na sombra das árvores. A voz abafada e inconfundível falou: "Olá, crianças! Hoje eu farei uma coisa maravilhosa para os meus amigos. Vou levá-los a uma terra distante, onde eles vão certamente ser felizes." O Sr. Urso virou a câmera ao redor para mostrar um trator com um atrelado. Mas o que mais se destacou foi que o trailer continha 7 crianças que encontravam-se paradas lado a lado. "Esta aqui é a primeira carga, mas outras estão a caminho em breve." O Sr. Urso virou-se e apontou a câmera para uma grande lona no chão. Ele puxou a lona, que revelou um grande buraco que devia ter pelo menos 3,65 de profundidade e talvez cerca de 4,6 de largura. O resto do episódio consistiu no Sr. Urso pegar cada criança e deixá-la cair ao buraco. Perguntei ao Wilson se elas já estavam mortas e ele sacudiu a cabeça e respondeu: "Ainda não." Logo, todas as crianças estavam no buraco. Alguns já estavam em posições incômodas devido a ter sido atiradas, mas elas permaneceram inconscientes. "A vitamina C certamente irá ajudar essas crianças na sua grande jornada que os espera", disse o Sr. Urso, movendo a câmera por várias garrafas de gasolina ao lado de um arbusto. A câmera fazia zoom nas garrafas, enquanto o Sr. Urso cantarolava antes do episódio terminar. Wilson revelou-me que essas eram 7 das 16 vítimas encontradas queimadas como batatas fritas. A gasolina é o que o homem representava o Sr. Urso, que usou para atiçar-lhes fogo. Um buraco cheio de crianças queimadas. Quem diabos faria isso? Esse sentimento de pavor me encontrou, mais uma vez, quando eu percebi que eu poderia ter sido uma daquelas crianças. Wilson, então, me explicou que ele tinha mentido anteriormente, e a segunda fita da propriedade da filial da polícia de Birmingham de fato funcionava e continha filmagens da gravação propriamente dita. No entanto, ele sentia que eu não era capaz de lidar com a natureza perturbadoramente gráfica do episódio. Sabe, talvez eu não consiga, eu não quero nem vê-la. Eu tô satisfeito por agora, mas eu preciso de algum tempo para me recompor. A coisa é que o homem que transmitia a Canadão 21 ainda está lá fora, mas virá em breve. Elliot. Atualização. Data desconhecida. Ingrid. Era uma vez. Lá vivia um rapaz chamado Elliot. Elliot era um menino inteligente que adorava brincar com seus amigos. Um dia, ele assistiu a um programa de televisão sobre um adorável urso e seus pequenos amigos. As crianças adoraram ajudar uns aos outros como boas crianças fariam, mas eles também adoravam o urso. O urso amava as crianças, uma vez que as crianças eram tão boas em ajudá-las e ao anjo caído. As crianças e o urso queriam brincar para sempre, mas o anjo caído precisava de ainda mais ajuda. Por isso, as crianças tiveram que fazer o sacrifício final. Por isso, é isso que os amigos fazem, Elliot. Eles ajudam uns aos outros. Ajude-nos, Elliot. Grave com a gente, Elliot. Eu quero você, Elliot. Ele quer você, Elliot. Volte para o meu porão. Peço por favor com açúcar de confeiteiro e glacê no topo, Sr. Urso. Ingrid. Atualização. 5 de abril de 2011. Eu queria atualizar mais, eu realmente queria. No entanto, determinadas circunstâncias têm me desligado de toda a coisa de Canadão 21. Eu recebi, desde então, centenas de e-mails sobre o meu blog e fui até mesmo contatado por uma revista para falar sobre minha história. Mas agora é a hora de colocar as coisas a limpo a todos. Onde eu estive por um ano inteiro? A história da caixa de Pandora é verdade, e eu a abri. Eu a abri em junho passado, quando eu assisti a segunda fita na posse da sucursal da polícia de Birmingham. O outro assunto que eu gostaria de abordar é o número de piadas e e-mails falsos que eu tenho recebido de pessoas que afirmam ser o Sr. Urso. Vamos começar com a segunda fita. Isso é o que me traumatizou e me fez parar com a busca temporariamente. Depois de algumas semanas de silêncio, eu decidi pedir a Mitchell Wilson se eu podia ver o que havia na segunda fita infame que ele havia falado. Eu não sei porquê.
mas eu apenas senti que vendo essa fita me daria algum fechamento. Wilson estava obviamente relutante em me mostrar, mas eu era persistente. Ele me fez uma oferta. Se eu ainda estivesse interessado quando eu completasse 20 anos, ele iria me mostrar a fita. Não sendo capaz de fazer muito mais, eu apenas esperei, até o momento de eu completar 20 anos em junho. Eu estava definitivamente interessado em ver a fita. Fiz uma chamada para Wilson e ele admitiu que esperava que eu fosse esquecer da fita. Mas eu não queria um não como resposta. Olha, você realmente não precisa ver essa fita, ele ficava me dizendo. Mas eu tinha necessidade de vê-la e ponto. Claro o suficiente, ele me convidou a ir para Birmingham uma tarde de segunda-feira. Depois de ter visto todos os filmes Jogos Mortais e um vídeo de matadouros de animais na minha aula de ética, eu tinha certeza que seria capaz de lidar com o que a fita poderia fazer em mim. Como eu era otimista. O Porão do Sr. Urso, episódio 31. Quando Wilson foi buscar a fita de provas, o oficial encarregado da sala de provas balançou a cabeça para mim, seu rosto dizendo: "O que você está fazendo?" Wilson explicou que essa fita incluía o último episódio conhecido do Porão do Sr. Urso. Eu legitimamente supus que estaria vendo o destino das crianças e comecei a sentir uma sensação de pavor. O episódio abriu dentro de uma floresta, como nos episódios anteriores. Demorei para perceber isso porque era noite. As árvores e as folhas pareciam formas dançantes em torno da escuridão. Um fraco brilho de luz estava presente no lado direito da tela. Não houve qualquer áudio aparente. Parecia ser uma noite de ventania e, mesmo assim, as árvores não faziam qualquer barulho. Lentamente, a câmera começou a se deslocar para o brilho, revelando fumaça subindo de um buraco com a ponta das chamas saindo da parte superior desse buraco. Wilson fez uma pausa nesse ponto. "Você tem certeza que quer ver isso?" Ele me perguntou. Eu insisti que sim, apesar de uma voz na minha cabeça me dizer para parar. O vídeo continua. O cinegrafista move-se em direção ao buraco, mostrando um poço de fogo. Esse foi o buraco que eu havia visto no episódio anterior. Só que dessa vez estava cheia de formas. Eu podia ver formas se movendo, vibrando, agitando, e algumas já imóveis. Eu sabia perfeitamente o que eram. A câmera começou a ajustar-se na luz e... carne queimada, vermelho, preto, um borrão de movimento e cores surreais. Eu gostaria de poder esquecer o que eu vi, mas você não pode esquecer uma cena como essa. Isso é uma cena que eu potencialmente poderia ter vivido. O vídeo, de repente, começa a cortar para o alvorecer, a câmera posicionada agora mais longe do buraco. O fogo tinha acabado, no entanto, ainda havia fumaça fumegante. A figura foi à frente. Reconheci-a imediatamente. A roupa do Sr. Urso foi colocada no chão, vazia. Ela parecia tão inanimada. A roupa foi colocada em uma forma de cruz. O cinegrafista fez uma volta em torno do terno, tratando-o como um artefato estimado. Colocando à frente da fantasia, havia um sinal. Em letras vermelhas corajosas, INRI foi impresso. O cinegrafista se voltou para uma das extremidades da fantasia, ampliando a cara do urso. O episódio terminou finalmente. Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você poderia encontrar um monte de coisas terríveis na internet, mas eu nunca tinha visto nada assim. Wilson perguntou se eu estava ok, e eu respondi com um trêmulo: sim. Assegurei-me de que eu estava bem e que o vídeo me deu algum fechamento ao longo de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante em mim, mas deixou por isso mesmo. Ele estava certo, porém, eu tive pesadelos durante semanas. Eu desisti e não me importava mais com a coisa toda. Um homem doente queimando um bando de garotos vivos, atraindo-os com um canal de TV para crianças falso. Eu poderia ter sido uma das suas vítimas, mas eu ainda estou aqui. Acho que eu deveria ser grato, mas eu me sinto culpado. Eu ainda estou aqui apenas por pura sorte. 10 meses depois, eu estou de volta, mas agora preciso acertar outras coisas. Meu e-mail foi inundado com mensagens. Algumas pessoas pediam por mais detalhes, outras perguntaram se eu podia enviar as fitas, e outros ainda mais afirmando ser o Sr. Urso. Em primeiro lugar, nem mesmo eu, envolvido no caso, posso obter as fitas, pois elas são: A. Provas da polícia. B. Eu não tenho ideia de como rodar VHS no computador. Agora, para as pessoas que fingem ser o Sr. Urso, vocês não estão me enganando. Quando existem dezenas de pessoas que fingem ser a mesma, isso não funciona. Eu mesmo vi um cara do Local 21 falso no YouTube, que é bonito, mas ainda não é real.
Ainda mais irritante é o fato de que alguém hackeou minha conta só para colocar algum poema doente sobre mim nesse blog. Ingrid postado algo acima dessa atualização. Eu vou deixar um aí mesmo, só para mostrar para vocês. Contatei um administrador sobre essa entrada e ele me disse que foi postada nos Dias das Bruxas. Assustador. E anexado ao e-mail paintwithp@all.com, que eu assumo ser outro e-mail piada. Eu estou bem sobre o episódio 31 agora, mas as imagens do que eu vi ficaram comigo por um tempo. Eu ainda quero fazer um último hooray. Vou entrar em contato com Mitchell Wilson novamente. Espero conseguir assistir as outras fitas na posse das outros ramos da polícia. Vou tentar atualizar vocês assim que eu puder. E eu tenho certeza que isso não vai demorar um ano de novo. Obrigado a todos que ainda leem esse blog. Elliot.